Na Bíblia, o termo glória fala da presença de Deus que pode ser vista e sentida. No Antigo Testamento, essa presença desceu como nuvem e fogo sobre o Monte Sinai, e depois encheu o tabernáculo e o templo, e os sacerdotes não conseguiram ficar de pé para servir. Os Salmos dizem que toda a criação mostra a glória de Deus, porque tudo o que ele fez fala sobre ele. No Novo Testamento, João escreve que vimos essa glória em Jesus, cheio de graça e verdade. A Bíblia também ensina que fomos criados para viver para a glória de Deus, e que dia após dia somos mudados para refletir mais dele. Em Apocalipse, a nova cidade não terá sol nem lua, porque a glória de Deus será a luz do lugar. Glória na Bíblia é o modo como Deus torna manifesto quem Ele é diante das pessoas e diante de toda a criação. Quando Moisés fez o pedido para ver a glória do Senhor, a resposta não veio com uma descrição de aparência, mas com a revelação da bondade, da misericórdia e do nome de Deus, mostrando que a glória está diretamente ligada ao caráter dele. No idioma do Antigo Testamento, a palavra usada para glória transmite a ideia de peso, honra e valor real, indicando que aquilo que é glorioso possui substância verdadeira e não é algo vazio ou apenas simbólico. O profeta Isaías afirmou que toda a terra está cheia da glória de Deus, porque cada elemento da criação aponta para os atributos do Criador e comunica algo sobre quem Ele é. Dessa forma, compreendemos que glória não se limita a brilho ou a uma experiência visual, mas é a soma da presença, da grandeza e da santidade de Deus tornada clara para nós, de modo que possamos reconhecê-lo. Essa compreensão muda a maneira como olhamos para a vida, porque tudo passa a ter relação com Ele. Se a terra está repleta dessa glória, então ela não é um conceito distante, mas uma realidade que pode ser percebida. E o primeiro lugar onde somos convidados a reconhecê-la é na própria criação que nos cerca todos os dias, desde o nascer do sol até a complexidade de uma pequena semente que germina. A criação funciona como a primeira grande mensagem de Deus dirigida ao ser humano em todas as épocas e em todos os lugares. O salmista declara que os céus declaram a glória de Deus e que o firmamento anuncia a obra das suas mãos, indicando que o universo comunica verdades sobre o Criador de maneira contínua e silenciosa. A imensidão do céu estrelado revela a grandeza de Deus, porque não conseguimos medir sua extensão com nossos recursos. A ordem que governa a natureza, as estações que se repetem, a precisão das leis da física e a harmonia dos ecossistemas demonstram a sabedoria que sustenta todas as coisas com cuidado. A existência da luz, da vida, da beleza das cores e da complexidade do corpo humano aponta para propósito em cada detalhe formado por ele. Nada na criação é sem sentido ou fruto do acaso, pois tudo foi estabelecido para refletir aspectos do caráter, do poder e da bondade de Deus. Quando observamos uma montanha, um oceano ou o funcionamento de uma célula, estamos diante de testemunhos que falam sobre o Criador. Mesmo assim, ainda que esse testemunho esteja presente ao nosso redor de forma clara e constante, percebemos que há um limite em nossa capacidade de compreender plenamente a Deus apenas observando o mundo. Podemos admirar, estudar e nos maravilhar, mas não conseguimos, por nós mesmos, alcançar a totalidade de quem Ele é. Essa limitação não diminui o valor da criação, mas nos leva a reconhecer algo importante sobre a nossa própria condição diante dele. O ser humano é limitado em compreensão, em tempo, em santidade e em força, enquanto Deus é infinito em todos os seus atributos. Por essa razão, não conseguimos suportar a visão completa da glória divina em nossa condição atual. Quando Moisés desejou ver a face de Deus, recebeu a resposta de que ninguém poderia vê-lo e continuar vivo. E isso não foi uma recusa baseada em desinteresse, mas uma forma de proteção. A santidade de Deus é tão intensa, tão pura e tão completa
que a nossa estrutura caída não consegue recebê-la sem ser consumida. É como tentar olhar diretamente para o sol com os olhos desprotegidos, porém, em uma escala infinitamente maior. Esse limite nos ensina que dependemos da iniciativa do próprio Deus para conhecê-lo, pois não podemos alcançá-lo apenas pelo nosso esforço, pela nossa sabedoria ou pela nossa religiosidade. Se dependesse de nós, jamais atravessaríamos essa distância. Essa realidade, porém, não foi o estado original do homem. No princípio, havia proximidade e acesso, o que nos leva a lembrar do que aconteceu depois da queda e de como essa comunhão foi interrompida. No princípio, o ser humano vivia em comunhão direta com Deus e participava da sua glória sem qualquer impedimento ou barreira. Havia diálogo, presença e liberdade diante do Criador. Com a entrada do pecado, essa relação foi rompida, e a Escritura afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado produziu separação, porque a santidade de Deus não convive com a desobediência e com a quebra da sua vontade perfeita. A partir desse momento, o homem passou a viver distante da presença que antes lhe era natural e constante. Essa realidade explica por que existe dentro de nós um sentimento de ausência, uma saudade de algo que não conseguimos nomear, e uma busca incessante por significado, valor e aceitação. Tentamos preencher esse vazio com conquistas, relacionamentos, prazer e conhecimento, mas nada disso resolve a distância original. Mesmo assim, Deus não deixou o ser humano sem testemunho da sua glória e sem esperança de restauração. Ao longo da história, Ele escolheu revelar-se ao seu povo por etapas, preparando o caminho para que a comunhão fosse restabelecida. Isso se torna evidente nas páginas do Antigo Testamento, onde vemos sinais claros da sua presença no meio de um povo imperfeito. Após a queda, Deus escolheu revelar-se ao seu povo por meio de sinais visíveis da sua presença, para que não esquecessem quem Ele é. No deserto, a glória do Senhor apareceu na nuvem que guiava Israel durante o dia e na coluna de fogo que iluminava o caminho durante a noite. Essa manifestação garantia direção, proteção e a certeza de que Deus estava com eles. Quando o tabernáculo ficou pronto, conforme as instruções recebidas, a glória encheu o lugar de tal maneira que Moisés não pôde entrar. Mais tarde, na dedicação do templo construído por Salomão, a mesma glória preencheu a casa e os sacerdotes não conseguiram permanecer para ministrar por causa da intensidade da presença. Esses eventos mostravam que Deus estava perto e que Ele desejava habitar no meio do seu povo. Contudo, ainda existia um véu, uma separação clara entre um Deus santo e um povo pecador. O acesso era limitado, restrito e cercado de exigências, porque o problema do pecado ainda não havia sido resolvido de forma definitiva. Os sinais eram reais e gloriosos, mas apontavam para algo maior que viria depois, quando a glória não apenas apareceria em lugares específicos, mas se aproximaria de forma pessoal e definitiva na história. No tempo determinado por Deus, a glória assumiu forma humana e habitou entre nós. O apóstolo João escreveu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que contemplaram a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Jesus, a presença de Deus não ficou distante nem escondida atrás de uma nuvem ou dentro de um templo, mas caminhou entre as pessoas, entrou nas casas, tocou os enfermos, chorou com os que sofriam e ensinou com autoridade nas ruas e nas praças. Ele disse que quem o via, via o Pai, porque nele habitava toda a plenitude da divindade de forma corporal. Desse modo, a glória que antes era inacessível tornou-se próxima, e o acesso que estava fechado começou a ser aberto para todos os que crescem. Em Cristo, vemos a paciência de Deus com os pecadores, a compaixão pelos quebrantados, a verdade que confronta o erro e a autoridade que expulsa o mal. Ele não veio apenas para mostrar poder, mas para revelar o coração do Pai.
O ponto mais alto dessa revelação, porém, aconteceu de uma maneira que parecia contrária a qualquer ideia humana de glória. E isso se deu na cruz. Na visão humana, a cruz representa fraqueza, vergonha, dor e derrota pública. No plano de Deus, a cruz é o lugar onde a glória foi manifestada de modo mais profundo e surpreendente. Ali o Filho obedeceu ao Pai até a morte e demonstrou o amor que dá a própria vida em favor de outros. O que parecia ser o fim de tudo tornou-se o centro da exaltação, porque por meio do sacrifício, o caminho para Deus foi aberto e o poder do pecado foi vencido de uma vez por todas. Jesus mesmo falou da sua morte como a hora de ser glorificado, mostrando que a verdadeira glória não está em evitar o sofrimento ou em buscar reconhecimento, mas em cumprir a vontade do Pai por amor à humanidade perdida. Na cruz, vemos justiça e misericórdia se encontrando. Vemos a santidade que não tolera o pecado e o amor que providencia perdão. Dessa forma, a cruz não nega a glória, mas a revela em sua forma mais pura, porque expõe quem Deus é quando ninguém mais estaria disposto a amar. E essa glória não termina no madeiro, pois ela alcança, perdoa e transforma aqueles que se aproximam de Deus com fé. Quando alguém se volta para Deus por meio de Cristo, inicia-se um processo de mudança que a Escritura chama de transformação de glória em glória. O apóstolo Paulo explica que, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, e isso vem do Senhor, que é o Espírito. Essa mudança não é instantânea em todos os aspectos da vida, mas é real, progressiva e contínua. O caráter de Cristo começa a ser formado na pessoa, e a vida passa a refletir, ainda que de modo parcial, a luz que vem de Deus. Pensamentos são renovados, desejos são purificados, atitudes são corrigidas e prioridades são reorganizadas. Não se trata de buscar glória própria, de construir uma reputação ou de aparecer diante dos homens, mas de permitir que a glória dele seja vista através de uma vida rendida e dependente. Assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, o cristão é chamado a refletir a luz de Cristo no mundo. Esse processo de transformação aponta para um propósito ainda maior que está adiante, quando veremos a Deus face a face. A Bíblia orienta o ser humano a não viver para a própria honra, que é passageira e sustentada pela opinião dos outros, mas a buscar a glória que vem de Deus e permanece para sempre. Jesus advertiu sobre o perigo de receber glória uns dos outros e não procurar a glória que vem do único Deus, porque isso revela onde está o coração. Tudo o que fazemos, seja comer, beber, trabalhar, estudar ou descansar, deve ser feito para a glória de Deus, porque Ele é a fonte de todo valor verdadeiro e toda boa dádiva. Quando entendemos isso, a vida ganha direção e sentido, pois deixamos de construir um nome para nós e passamos a viver para que o nome dele seja conhecido e exaltado. Essa escolha muda a motivação das nossas ações, porque não agimos mais para sermos vistos, mas porque fomos alcançados por alguém maior. Viver para a glória de Deus nos liberta da pressão de agradar pessoas e nos coloca no centro da vontade do Pai. Essa perspectiva nos prepara para aquilo que ainda será plenamente cumprido no futuro, quando a fé se tornará vista. A Escritura termina com a promessa de que a glória de Deus será vista sem qualquer véu, limitação ou interrupção. O livro de Apocalipse descreve a nova cidade, onde não haverá necessidade de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali não existirá mais separação, dor, morte, choro ou noite, pois Deus habitará com o seu povo de forma completa e direta. Aquilo que Moisés desejou ver e não pôde, aquilo que a criação anuncia de modo parcial, aquilo que Jesus revelou em sua vida e a cruz tornou acessível, será a realidade constante de todos os que pertencem a Ele. Não haverá mais templo, porque o próprio Senhor será o templo.
Não haverá mais distância, porque veremos a sua face. Essa é a esperança final do cristão: viver eternamente na presença manifesta de Deus, sendo plenamente satisfeito na sua glória, adorando com alegria perfeita e servindo com propósito eterno. Toda a história caminha para esse encontro, quando a glória que hoje vemos como em espelho será contemplada face a face. E quando entendemos que toda a história aponta para essa glória, a vida deixa de ser sobre nós e passa a ser sobre Ele. Não se trata de fugir da realidade, mas de enxergar a realidade como ela realmente é. Cada detalhe, cada dor, cada alegria, tudo sustentado por um Deus que escolheu se revelar. A glória que encheu o templo, que caminhou na poeira das ruas e que brilhou na cruz, ainda transforma hoje. E o mesmo convite que foi feito no passado continua ecoando no presente. Porque no fim, não fomos criados para viver de glórias pequenas, passageiras e vazias. Fomos feitos para contemplar e refletir algo maior, algo que não acaba, algo que nos completa de verdade. E quando a eternidade chegar, tudo o que hoje vemos de forma parcial será claro. Até lá, a escolha permanece diante de cada um de nós.